Olá pessoal, bom dia, tudo bom? Como é que vocês estão? Um bom domingo para todos, sejam bem-vindos. Um domingo de sol, né? Prometi aí um tempo frio aí para esse final de semana, esfriou bastante, né? Durante o final da semana, pelo menos aqui em São Paulo. Mas o domingo aí veio esse sol, esse dia lindo, esse dia maravilhoso aí. Bom dia a todos. O tema de hoje, gente, são raízes saudáveis, substrato e rega. Qual a relação entre essas duas coisas, né? Para que a gente possa ter aí um bom cultivo. Então vamos falar aí de raízes saudáveis, substratos, regas e aí como que a gente ter essas raízes saudáveis e como a gente ter plantas aí maravilhosas, tá ok, pessoal? Bom, vamos vendo aí como é que tá o som. Willy, seja bem-vindo. Juliano, Sandra, Ori. Opa, Ori, tudo bom? Como é que você tá? Sandra Menezes, o Ori é um amigo lá do sul de Santa Catarina, né? Kinacal, Helena. Ô, Pablo, tudo bom? Como é que você tá aí? Como é que tá aí na Bahia? Helena Ishida, tudo bem, Helena? Lá também, Helena é lá de Santa Catarina, né? Carol, quem mais? José Antônio, Pablo, Márcia, Jorge, Luzmar, Juliano, bom dia a todos aí, sejam muito bem-vindos. Dá um print na tela, vamos compartilhar, vamos convidar um amigo para que a gente possa passar aí alguns momentos aí falando sobre o que a gente gosta, né? Sobre orquídeas, sobre micro-orquídeas, sobre cultivo de orquídeas, que aí é o que é fantástico aí, é o que a gente gosta e o que a gente tem muito prazer aí de fazer, né? E o mais importante é a gente poder compartilhar esse conhecimento, passar para vocês aí a nossa experiência do dia a dia, né? Para que a gente possa aí cada vez mais ter plantas saudáveis, plantas bonitas e aquelas plantas que a gente adquire, né? Dentro dos orquidários a gente conseguir aí levá-las para frente, ficar plantas bonitas, plantas viçosas e quando aí começar as exposições, né? Já tem algumas exposições funcionam, exposições não, mas feiras, né? Já funcionando, tem algumas exposições virtuais, né? Já ocorrendo, mas aí exposição física mesmo, acho que só para o próximo ano, aí só para 2021 mesmo. Tá ok, pessoal? Bom, como de praxe, né? Então vamos explicar que deve ter gente novas, né? Para a gente manter aí da mesma forma que a gente faz todos os domingos, né? Então primeiro a gente vai mostrar algumas plantas, né? Algumas plantas floridas aí essa semana. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o tema de hoje, né? Que são aí raízes saudáveis, rega e substrato, qual a relação com eles, né? Para essas raízes saudáveis. E aí depois no final a gente abre alguns minutos para a gente responder algumas perguntas. Tá ok, pessoal? Bom, vamos lá, então vamos mostrar o que eu tenho diferente aí florido essa semana, né? Tem algumas plantas bem bacanas, né? Bem diferentes aí que não são normais aí no comércio, elas acabam aparecendo mais em coleções e são plantas bem bacanas. Então vamos lá, gente. Essa planta aqui, ela apareceu no comércio há algum tempo atrás, alguns anos atrás, como sendo Pleurotalis Hitchcock. Tá? Então pode ser que alguns de vocês tenham adquirido ela como Pleurotalis Hitchcock, mas na verdade ela não é o Pleurotalis Hitchcock, tá? Ela é o Pleurotalis Rigens, né? Então ela é uma plantinha bem bacana porque, olha, ela é bem florífera, você vê, ó, todas as folhas aqui, ela tem flores, né? Então ela é vermelha, né? É levemente vermelha, avermelhada, com uma base creme. O labelo, aqui o labelo não, mas vamos dizer aqui seriam as sépalas, né? As sépalas elas ficam juntas aqui, fundidas e elas são vermelhas. A sépala superior ela é listrada, né? E é bem bacaninha, uma planta bem bacana, porte aí médio. Olha, pode ver todas as folhas aqui, elas têm aí de 2 a 3 flores, né? Então uma planta bem bacana aí, uma planta bem legal, né? Essa daqui é a Pleurotalis Rigens, tá joia? Bom, vamos lá. Tem umas outras quiloquistas aqui, ainda continuam aí quiloquistas, algumas, porque assim, a quiloquista normalmente
como todas as espécies até aqui no Brasil, elas acabam tendo uma sequência de floração, né? Então, as viridiflava, pariche, lunífera, e tem algumas espécies que a gente ainda não consegue identificar, porque até mesmo a importação, como a planta ela vem em raiz, né? Então a gente nunca consegue descobrir certinho quais são as espécies, às vezes até que a gente está comercializando. E às vezes a gente tem algumas surpresas, né? Que nem aqui aconteceu aqui em casa. Essa planta aqui foi uma bela surpresa, porque ela me veio como Narcopanamense, né? E olha só, ela é uma planta que ela é toda amarela e ela é levemente pintada, bem diferente, né, do que normalmente a gente vê aqui no mercado, né? Então é uma planta bem legal, bem bacana. Essa daqui é uma planta que na verdade eu consegui duas dessa planta só duas dessa, porque só dá para identificar quando ela floresce. E dentro do lote que eu tinha, duas floresceram dessa forma, bem bacana, né? Aqui também que está finalizando aí a floração, né? Então aí a maioria de vocês já conhece, é a nossa quiloquista lunífera. Então ela está aí, olha, já com uma bela floração, aí a haste floral bem longa, é um marrom e ela é levemente amarelada, né? Uma plantinha bem bacana aí e com raízes bem saudáveis. Uma outra planta que também me veio da mesma forma, né? Veio como Narcopanamense, veio o mesmo lote. Abriu aqui uma outra, ó, toda pintadinha, né? Ela lembra um pouco aí até a pariche, né? Ela é mais pintadinha também, é uma flor maior e ela é mais pintadinha. Tá joia? Essa daqui também é uma flor bem diferente também, que às vezes vem misturada aí dentro dos lotes. Dentro das plantas nacionais, né, a gente tem algumas coisas grandes aqui que estão começando a florir. Essa daqui é uma planta que eu já tenho há vários anos, ela está plantada aí num pedaço de madeira, né? Essa daqui é um pedaço de ipê. E olha só, essa daqui é a glumácea, né? Então olha aqui, começando a abrir a floração. Tem algumas, ela está começando agora a abrir a floração dela. Agora que ela está começando. Então essas daqui de cima praticamente estão todas fechadas ainda. Só aqui embaixo, ó, que está começando a abrir, já tem algumas flores abertas, ó. Mas é uma touceira aí que eu tenho já há muitos anos e ela está bem saudável, bem bonita ainda, com raízes aí à mostra, né? Então essa daqui é uma planta que eu tenho aí muito carinho já há muitos anos na coleção, né? Que a gente tem mais aqui para mostrar? Uma planta aí que eu gosto bastante, né? E é uma planta não muito comum também, né? Essa daqui é o Zygotastes culimani, né? Então ela aqui, ó, ela é do porte, ela lembra muito, é um Zygotastes, né? Então é parecida com a leniana, só que a florzinha dela é amarela e bem pequenininha, né? Olha só, um amarelo e bem pequenininha. Elas florescem praticamente na mesma época, né? Então uma plantinha aí bem bacana também, ó. Essa daqui é o Zygotastes culimani, tá ok? Vamos lá, o que eu tenho mais aqui de diferente? Isso daqui, olha, tem uma coisa que é interessante a gente comentar. Vocês vejam, isso daqui é o Chinarcus fragans, tá? Então uma planta aí que é conhecida, que vocês todos já conhecem bastante, né? Então é o Chinarcus fragans. O que é interessante? Por que eu quis mostrar essa planta hoje? Já é a segunda florada dessa planta aqui em casa. Então vocês vejam, quando você tem uma planta que você consegue dar para ela o que ela precisa em termos de luz, luminosidade, ventilação, né? E aí complementar isso com uma adubação, vocês vejam, uma planta que normalmente ela floresce uma vez só por ano, aqui em casa ela já floresceu 2 vezes. Vocês vejam que coisa interessante. Então tudo depende do cultivo. Então aquilo que a gente sempre fala, luminosidade, ventilação, as regas, isso tudo é muito importante, porque às vezes aí dentro da própria época, né, de floração da planta, muitas vezes você consegue ter aí uma repetição da florada. Foi o que aconteceu com essa, não, com algumas, né? Então muitas que floresceram aí, que cheguei a mostrar para vocês, elas estão florescendo novamente. Então é uma coisa bem bacana que vale a pena a gente mostrar e vale a pena a gente comentar também. Uma outra planta que legal,
que é uma planta aí que já precisa ter um cultivo um pouco mais cuidadoso. Esse daqui é o Macroclínio Vuscongeliana. Então, olha, vocês vejam que bacana. Então é uma plantinha aí delicada, uma plantinha do Mato Grosso, de Goiás, uma plantinha bem pequena. Ela está aqui com 2 hastes florais, né? Tem 2 hastes florais aqui e olha só. E é uma planta também, uma floração longa, ela demora bastante essa floração aqui. E cultivada num pedacinho de madeira aí, um pedacinho de madeira de casca de peroba. Bom, gente, tem algumas outras coisas para a gente mostrar aqui, tem os ascocentros, tem alguma coisa aí de dendróbio, tem alguns phalaenopes, né? Tem uma planta aqui maravilhosa, depois que eu quero mostrar para vocês, é uma planta que é da minha esposa e ela não deixa eu vender essa planta, não deixa eu fazer nada com ela, já temos há bastante tempo, mas depois eu mostro para vocês. Mas vamos falar um pouquinho do tema de hoje, né? E o tema de hoje é o que a gente falou, né? Raízes saudáveis, né? E substrato e regas. Qual que é a relação que existe entre isso, né, gente? O que é importante que a gente sempre observe, né? A natureza da planta. E muitas vezes, né, gente, a gente pega a planta ali, traz para casa a planta, coloca no vaso e muitas vezes a gente não respeita a planta. Né? O que é respeitar a planta? Né? A maioria das orquídeas, aí vamos dizer a grande maioria das orquídeas epífitas, né? Elas precisam, as raízes delas normalmente elas nascem nas árvores e elas abraçam a árvore, correto? Então elas acabam se desenvolvendo, aquelas raízes, elas ficam ali na parte externa da árvore, elas têm algum foliço, às vezes algum musgo, e elas acabam se desenvolvendo ali, crescendo ali, tá? Mas o que é importante? Que essas raízes, na natureza, elas têm muita ventilação. Tá? Então, porque ela está na árvore, ela abraça a árvore ou ela se desenvolve aqui agarrada na árvore. E de que forma que ela está? Ela está exposta, ela está tendo muita ventilação. Tá joia? Então, uma coisa que normalmente não se fala muito em ventilação da planta. Né? E o que é importante? A raiz ela também precisa de ventilação. Tá? E é uma coisa que normalmente assim a gente não dá muita atenção. Por quê? Porque ela fica escondida, né? A raiz ela fica plantada, ela fica escondida. Então a gente acaba não prestando muito atenção nisso. Então o que é importante? A raiz ela precisa dessa ventilação, ela precisa ter um substrato, e aí a gente já está entrando dentro de substrato, ela precisa ter um substrato airado, um substrato que eu tenha aí uma ventilação e não seja um substrato muito compactado, tá joia? Então muitas vezes assim, quando a gente vai plantar algumas orquídeas, a gente tem que tomar um cuidado muito grande com o substrato. Então mesmo que a gente vai utilizar um substrato como esse, então o substrato aquele de casca de macadâmia, casca de coco, carvão, pedaços pequenos. O que é bom, tá? Que a gente sempre faça. Lave, passe um pouco de água nesse substrato, tire o pó. É um substrato que você vai utilizar, que você comprou já. Esse substrato ele já vem preparado para orquídeas, né? Muitas vezes ali aquelas cascas de pinos, às vezes vem misturado com fibra de coco, vem misturado com carvão. Quando você chegar em casa, ele tem vários tamanhos. Né? Ele está tudo misturado, tem às vezes pedaços desse tamanho, pedaços menores e tem aquele pó, tá? Então o que é importante? Quando eu compro esse substrato que eu utilizo em casa, eu sempre peneiro ele. Eu peneiro ele 2 vezes, tá? Então aí eu vou dizer para vocês como é que eu faço com questão do substrato. Primeiro eu pego aquelas peneiras de pedreiro e peneiro ele, então todo aquele pó ele sai. Então todo aquele pó e aqueles pedacinhos bem pequenininhos que só vão compactar o substrato, tá? Então eu peneiro ele bem. Depois eu pego uma outra peneira que eu faço com essas telas, tá? Que a gente usa aqui de suporte, essas telas, que ela tem mais ou menos 1 centímetro, né? E aí eu peneiro novamente, tá? Então primeiro eu peneirei, tirei todo o pó, toda a sujeira e joguei fora,
certo? Aí depois eu peneiro novamente. Esses pedaços pequenos eu separo, porque é onde que eu uso normalmente para plantar as micro-orquídeas. E aqueles pedaços maiores, e aí eu já uso para plantar as orquídeas maiores. Então isso que é importante, que esse substrato normalmente ele não vem peneirado na medida, ele vem muito misturado. Esse daqui, ele já vem peneirado, ele já vem todo de um tamanho só. Tá? Então isso daqui já fica mais fácil. Mas normalmente, alguns que você compra, ele não vem. Então você precisa fazer isso. Porque se você deixa aquelas partes pequenininhas, as médias e as grandes, tudo misturado, quando você coloca no vaso, ele compacta. E aí o que acontece? Não tem ventilação. E essa raiz ela fica sem ventilação. E aí o que acontece? Aos poucos ela vai acabar morrendo essa raiz, tá? Esfagno, isso a gente está falando aí, falou aí sobre casca de pinos, casca de macadâmia, carvão, casca de coco, todos esses substratos aí que vêm em pedaços, tá? Quando a gente entra para o esfagno a gente também tem que tomar um cuidado muito grande. Tá, gente? Quando a gente vai manusear o esfagno, normalmente a gente compra o esfagno seco ou ele está quase seco. O importante do esfagno, gente, é que ele nunca seque completamente, tá? Principalmente quando a gente vai plantar ele em vaso. E aí uma coisa bem interessante, quando a gente vai plantar o esfagno, vai usar o esfagno, a gente tem que sempre molhar o esfagno, umidificar. Quando a gente guardar o esfagno, a gente guarda ele sempre em sacos de plástico fechados, porque se ele secar e a gente for manusear ele quebra demais, ele vira um pó. E aí quando a gente pega esse pó e a gente coloca ele no vaso, ele compacta também. E aí também pode estar não tendo ventilação para a sua planta e a raiz acaba morrendo, tá joia? Então assim, o esfagno, o que é importante? Você sempre umidifica ele. E aí você vai plantar, vai utilizá-lo dentro de um vaso, o que é importante? Muitas vezes, aqui é um vaso que eu tenho, esse daqui eu utilizei o esfagno. Tá? Então o que é importante? Quando você for colocar o esfagno no vaso, você coloque ele levemente, tá? Mas não, muitas vezes a pessoa pega aquele chumaço enorme e enfia dentro do vaso e compacta demais. Aquilo vai virar um tijolo, gente, e aquilo lá também não vai dar aeração para a sua planta, porque a raiz, como a gente falou, nas árvores ela fica exposta, ela precisa de ventilação. E se você compacta demais, o que acaba acontecendo? A raiz ela não respira. E no caso do esfagno, como a fibra dele é muito fina, ele fica molhado muito tempo, matando a tua raiz. Então o que é importante? Que você faça isso. Roberto, mas se eu não colocar muito esfagno e não apertar, não comprimir ele bastante, a planta fica molenga, a planta fica mole. Como é que eu faço com isso? Gente, tutor, olha aqui, ó, tem 2 pedacinhos de bambu aqui que eu estou utilizando, que eu prendi a planta. Então assim, você usa o tutor. Você pega pedacinhos de madeira ou pedacinhos de arame e você utiliza o tutor. Você pode fazer também no fundo do vaso, que nem eu já mostrei para vocês. Vocês colocam um pedaço de isopor no fundo do vaso, depois você coloca ali a brita e depois você coloca o substrato que você vai utilizar. Quando você enfiar o palito, ele vai prender no isopor. E aí você tutora a tua planta. Então muitas vezes a pessoa só fala em tutorar catleias, plantas maiores. Não, plantas pequenas, todas elas podem ser tutoradas também e devem ser tutoradas quando ela fica mole, porque esse balanço dela faz quando a gente rega, isso acaba quebrando a ponta da raiz e ela também não se desenvolve direito. Então é importante que a gente tutore elas também. Então vocês vejam, isso daqui está plantada no esfagno, eu tutorei ela e aqui tinha um pedaço de isopor aqui embaixo. Quando eu coloquei o palito, eu simplesmente prendi ela aqui, pronto, está tutorada, está saindo broto novo, está desenvolvendo e está com a raiz nova. E isso que é importante. Então o esfagno, gente, ele não foi feito para você compactar ele e você pegar aquela bola de esfagno, enfiar no vaso e prender a planta com o esfagno.
Tá? O esfagno ele é um suporte para a tua planta. Então, um suporte que a tua planta vai desenvolver raízes. Agora, ele não foi feito para fixar a planta. Para fixar a planta, você vai fixar com um tutor. Né? Então, isso que é importante. Outra coisa importante, quando a gente vai utilizar substratos, sempre tamanho proporcional à planta. Então, você use vasos, né? Os vasos que você for utilizar, fiz uma baguncinha aqui. Os vasos que você for utilizar, sempre utilize vasos do tamanho proporcional à planta. Se a planta é pequena, plante no vaso pequeno. Ah, Roberto, mas ela vai crescer. Quando ela crescer, você tira do vaso pequeno e põe no vaso grande. Não pegue plantas porque ela vai ficar enorme, então já vou colocar num vaso grande. Não, gente, a planta, a orquídea, quando você coloca, principalmente ela num vaso que não é proporcional ao tamanho dela, como a gente falou, então vamos lembrar como que é a natureza da planta. A natureza da planta, a raiz dela fica na parte externa, fica com ventilação. Quando você coloca muito substrato aqui, o que acaba acontecendo? Acaba tendo uma quantidade de umidade muito maior do que o que a planta, o que a raiz suporta. O que acaba acontecendo? Ela morre. A raiz morre, a raiz apodrece, a raiz estraga. Então, o que é importante, gente? Sempre utilize um vaso proporcional ao tamanho da planta. Conforme ela for crescendo, você tira do vaso menor, coloca em um pouco maior. Depois você vai aumentando o vaso aos poucos, conforme a tua planta for crescendo. Então, isso que é importante. Então, o substrato, gente, sempre preste muita atenção no substrato. O substrato que você for colocar no vaso da tua planta, ele tem que proporcionar ventilação para a raiz, tá? Não é como uma terra que você vai colocar, principalmente plantas, né, as outras plantas que a gente planta em vaso, planta em terra. Qual que é a natureza da planta? A natureza da planta é ficar na terra. A terra ela fica compactada, a raiz ela precisa daquilo para se desenvolver. No caso das orquídeas, não. As orquídeas elas já vivem em árvores, a raiz dela envolve a árvore, então a raiz dela precisa de ventilação. Então, quando a gente plantar em vasos, a gente tem que tomar esse cuidado do substrato que a gente for colocar no vaso. Por isso que o vaso tem que ser proporcional ao tamanho da planta. O substrato ele tem que ser do tamanho correto para o tipo de orquídea que você está plantando. Então, se você vai plantar uma orquídea grande, utilize o substrato um pouco maior. Se você vai plantar orquídeas pequenas, micro-orquídeas, utilize o substrato menor. Sempre lavando esse substrato, peneirando esse substrato para que não fique resíduos, não fique pequenas porções ou pequenos pedaços de substrato que vão tampar essa drenagem, a drenagem do substrato. Então isso é importante, tá? Então assim, independente do substrato que você for utilizar, sempre leve em consideração isso. Você precisa lavar o substrato, você precisa peneirar o substrato, você precisa tirar esse pó do substrato e na hora de você plantar, quando você utiliza esfagno, o esfagno não foi feito para prender a planta, então não pegue aquele chumaço de esfagno, enrole a planta, aperte e soque dentro do vaso. Não, aquele substrato foi feito para a planta raiz se desenvolver, ele não foi feito para você compactar. Então quando você colocar, você coloca delicadamente, coloca a planta, coloca um pouco de substrato em volta dela, dá uma leve apertada, a planta não ficou firme, pegue um tutor, coloca um tutor ali e prenda essa planta. Tá? Então o substrato, principalmente o esfagno, ele não foi feito para prender planta. Ele é um substrato para que a raiz se desenvolva. Para prender a planta a gente usa o tutor. Tá joia? Aí a gente vai sempre pensar assim na questão agora, quando a gente escolheu, né, as plantas, escolheu o vaso, a gente tem a opção de substratos. Então, o que eu sempre comento com vocês, gente, nunca tenha um tipo só de substrato, tenha vários substratos. No mínimo, tenha 2 ou 3 tipos de substrato. Tá? Então, vamos dizer, brita que você possa utilizar, tá? Que aí você pode utilizar em qualquer plantio. Uma casca de macadâmia, uma casca de coco, carvão ou casca de pinos que você tenha e o esfagno. Você tendo esses 3 tipos de substrato, tá? Porque pedra não é só para drenagem, ela pode ser um substrato também. Então, você tendo esses 3 tipos de substrato, você consegue fazer tanto um substrato de drenagem rápida, um de drenagem média
e também um substrato que segure mais a drenagem, que segure mais a umidade. Então você consegue fazer de 3, 4, 5, se você misturar entre eles, né, fazer uma mistura entre eles, aí a quantidade de substrato aumenta muito mais, tá? Então isso é importante. Então, quando a gente fala em substrato, é isso. O cuidado que a gente tem que ter com o substrato é justamente isso, tá? Peneirar, lavar, e quando a gente for utilizar substratos maiores, né? Então a gente peneira, tira o pequeno para orquídeas pequenas, o grande para orquídeas grandes. Esfagno, suporte, não compacte. Tá, beleza? Quando eu vou utilizar o esfagno misturado com casca de arroz, da mesma forma, eu vou colocar, mas eu não vou compactar. Tá joia? Coloca. Se a planta não ficou muito firme, usa o tutor, usa alguma outra forma de você prender a tua planta para que ela não caia, não fique balançando. Mas não tente prendê-la com o substrato. O substrato não está ali para prender planta, o substrato está ali só para a planta poder se desenvolver as suas raízes e elas ficarem protegidas. Bacana? Cuidado com substrato muito fino, tá? Eu não gosto de utilizar substratos muito finos, porque esses substratos muito finos eles acabam compactando e com o passar do tempo eles tampam a drenagem do vaso e aí a água ela não sai, a água fica presa dentro do vaso e novamente a raiz ela acaba apodrecendo, ela acaba morrendo, tá ok? Então isso é o substrato. Ah, Roberto, e a rega? Como é que funciona? A rega, gente, ela já vai entrar dentro daquilo que a gente sempre conversa toda semana. A rega, ela tem que tomar um pouco de cuidado com o tipo de substrato que você vai utilizar. Então, primeiro, você tem que escolher a tua espécie que você vai plantar. Você escolheu a espécie, escolhe o tipo de vaso que você vai plantar. Então, se a planta é uma planta pequena, como essa, esse daqui é um dendróbio, Capituliflorum, então uma planta pequena, você vai plantar, essa planta ela cresce, ela fica grande, mas o que acontece? Ela está pequena, então eu vou plantar dentro de um vaso pequeno, então escolha aqui. É uma planta maior, como essa daqui, esse daqui é um Phalaenopsis, um híbrido, né? Esse daqui é o Cornucerve alba com Tetraps, né? E também está florido agora, é bacana, é uma planta diferente. Então você vai escolher, olha, vocês vejam como é que está a planta, como é que está a raiz dela se desenvolvendo. Tá? Ah, Roberto, mas a raiz está saindo para fora, não tem problema, deixa a raiz se desenvolver, ela quer sair, ela quer se desenvolver. Mas também eu tenho muitas raízes aqui dentro, se desenvolvendo aqui dentro. Então isso que é importante, que a raiz ela está se desenvolvendo, eu utilizei o substrato adequado. A rega, é sempre a rega quando a gente vai utilizar quando a planta está com sede. Então o que você tem que tomar muito cuidado? Não coloque plantas com substratos diferentes no mesmo lugar. Então, se você tem um substrato que você está utilizando com casca de macadâmia, casca de coco, você coloca essas plantas de vaso, coloque num local. Se você está utilizando um substrato que é o esfagno, você já coloca as plantas em um outro lugar. Você nunca coloque elas juntas. Por quê? Quando você for regar uma, a outra ainda não está precisando de rega. Tá joia? E aí o que pode acontecer? Você vai acabar afogando aquela que não estava precisando e aí a raiz apodrece novamente. É aquilo que a gente fala. O cuidado maior é a raiz. E como a gente não está enxergando, a gente tem que deduzir isso, já tem que pensar dessa forma. Então, quando você utiliza substratos de drenagem mais rápida, coloque todas as plantas que estão com esse substrato num canto da tua bancada. Tá? Normalmente como oriento as pessoas a fazerem. Então você tem uma bancada, tá? Você tem um espaço pequeno, é lógico, você tem um espaço grande, aí você tem mobilidade para fazer isso. Mas você tem um espaço limitado dentro da tua casa, o que você vai fazer? Dentro dessa bancada, separe todos os vasos. Esse vaso eu tenho ele que está com brita, esse daqui ele está com casca de macadâmia e esse daqui está com esfagno. Legal? Então o que eu pego? Todos os vasos que estão com brita, coloco do lado do orquidário. Depois eu pego todos os vasos que estão com uma drenagem média no meio. Tá? Então todos que estão com casca de macadâmia ou casca de pinos, coloco ali no meio. E aqueles que estão com esfagno, eu coloco no outro canto. Certo? Então o que vai acontecer? Quando você for regar as suas plantas, você vai começar regando por onde?
Aquele de substrato mais seco, que é a drenagem mais rápida. Então você rega eles, pronto. O do meio está precisando? Rega. Não está precisando? Pula. Esfagno não está precisando? Também pula. Pronto. No dia seguinte, precisa de drenagem rápida? Rega novamente. Drenagem média, já está precisando? Rega. Esfagno não está precisando? Não rega. E assim você vai controlando as tuas regas. Ah, Roberto, mas dá trabalho. Dá trabalho ter planta, dá trabalho ter orquídea. Se a gente quer orquídea bonita, a gente quer orquídea saudável, a gente tem que fazer isso. Eu trabalho, né, vamos dizer assim, para vocês terem uma ideia, eu trabalho de segunda a sexta, eu trabalho numa empresa, como vocês sabem, eu trabalho de segunda a sexta, saio de casa 6 horas da manhã, 6h15 eu saio de casa, acordo 5 horas da manhã, 5h15 todo dia, chego do trabalho 6 horas da tarde, 6h30, depois que eu chego, eu vou cuidar das minhas plantas, todos os dias eu faço isso, e mais no sábado e no domingo. E eu tenho que fazer isso, senão eu não tenho planta saudável, não tenho planta florida, eu tenho que fazer isso. Dá trabalho cuidar de planta, dá trabalho a gente cuidar de cachorro, dá trabalho a gente cuidar de gato, dá trabalho a gente cuidar de passarinho, dá trabalho a gente cuidar de peixe. E planta é da mesma forma. Para a gente ter plantas bonitas e plantas saudáveis, a gente precisa se dedicar. Não adianta a gente pôr ela lá no canto e achar que ela vai se virar sozinha. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. As regas, elas também precisam ser planejadas, organizadas dentro daquele substrato que a gente foi utilizar. Ah, Roberto, então eu vou pegar minhas plantas e vou colocar substrato igual para todas elas. Muitas vezes isso, dependendo das espécies que você for escolher, também não vai dar certo. Porque tem plantas, aí o que a gente tem que pensar? No conhecimento, né? Estudar as plantas. Que nem eu tenho alguns clientes que gostam e cultivam e têm uma coleção de Phalaenopsis. Então são plantas que têm aí mais ou menos o mesmo trato, então fica mais fácil, então é mais fácil dele cultivar e utilizando um único tipo de substrato. Tem algumas pessoas que gostam mais de dendróbios, claro, mas tem dendróbios que são de regiões mais quentes, regiões mais frias, então ali ele já vai começar a ter um pouco de trabalho. O substrato é parecido, mas aí o trabalho começa você sabendo qual que vai gostar de mais água e qual que vai gostar de menos água. Então isso que é importante, porque no hobby nosso, no hobby de orquidofilia, o que sempre imperou, né? O cultivo de Cattleya, né? Cattleya, independente de ser bifoliada, de ser monofoliada, de ser híbrido, o trato de Cattleya é sempre muito parecido. Tá? Claro, tem algumas espécies que fogem um pouquinho, você vai pegar algumas espécies ali da América Central, a Rex, né? Algumas outras ali que tem um cuidado um pouco diferente, algumas valquerianas, nobilho, que também fogem um pouquinho, mas quando a gente entra dentro da maioria dos híbridos, ou das bifoliadas ou das monofoliadas, unifoliadas, o trato é o mesmo. Então o substrato, você praticamente usa o mesmo substrato, você usa o mesmo tipo de vaso, você tem o mesmo tipo de sombrite, você tem o mesmo tipo de luz, você tem o mesmo tipo de rega. Então fica muito mais fácil, né? E isso foi difundido como sendo uma coisa que tem que ser, que as outras orquídeas, todas elas a gente tem que fazer da mesma forma. A gente tem que usar sempre o mesmo substrato, a gente tem a mesma forma de regar, a mesma forma de cuidar. O meu substrato a gente não presta muita atenção se é um de drenagem rápida, drenagem lenta. Por quê? Porque Cattleya não tem essa necessidade, ou poucas têm alguma necessidade diferente, mas praticamente o trato é o mesmo. E quando a gente entra, principalmente em micro-orquídeas ou nos outros gêneros de orquídeas maiores, aí vem o grande problema, porque a gente quer cultivar tudo igual, a gente quer usar o mesmo tipo de substrato, a gente quer usar o mesmo tipo de vaso e a gente quer regar da mesma forma. Né? Então, se você quer regar da mesma forma, você tem que saber quais são as plantas que você vai colocar um substrato de drenagem rápida, drenagem lenta ou de drenagem média, ok? E a partir daí você vai conseguindo controlar melhor as suas orquídeas, tanto a rega quanto a questão do substrato. E aí que começa a coisa bacana. Porque aí você começa a prestar atenção na ventilação das tuas raízes. E isso que é a grande sacada, gente. Não é simplesmente a questão do substrato, a questão da rega. A grande sacada é você lembrar e você aprender que a raiz ela precisa de ventilação. Isso que a gente não pode nunca esquecer.
A raiz, se ela ficar abafada e ela não tendo essa ventilação, o substrato de má qualidade, um substrato velho, substrato, como a gente falou, foi feito para ser trocado. Então, dependendo do substrato que você utiliza, você tem que trocar todo ano ou a cada ano e meio. Se você utilizar esfagno, o esfagno ele deteriora muito rápido. Então 1 ano e meio, às vezes 2 anos já passou da época, mas 1 ano e meio você já tem que trocar substrato de esfagno. Às vezes até 2 anos, né, dependendo do substrato, se for de boa qualidade ele aguenta. Casca de macadâmia, casca de pinos, aí vai aguentar um pouquinho mais, uns 3 anos, né? Brita. Ah, Roberto, mas brita não estraga. Não, brita não estraga, mas acumula sujeira. Então chega uma época que você vai precisar tirar aquela sujeira que está ali, limpar novamente, replantar a planta, limpar o vaso. Muitas vezes isso pode acontecer que vai deteriorando ali, né? E vai juntando muita sujeira. É lógico que isso é um tempo muito maior, né? Às vezes não é 2 anos, não é 1 ano. Dependendo se é hidroponia, às vezes com 3, 4, 5 anos você precisa tirar aquela sujeira que fica, né? Então isso que é importante, gente. A gente pensar sempre na questão da ventilação da raiz. E se a gente usa rega em excesso, a gente acaba tendo problema com as raízes. O material, principalmente alguns materiais que a gente utiliza, esfagno, casca de macadâmia, normalmente esses dois, tá? Casca de macadâmia e pinos. O pessoal sempre comenta assim, Roberto, mas esse substrato às vezes ele estraga muito rápido. Estraga rápido, estraga sim, se você tiver excesso de rega. Esse que é o grande problema, tá? Porque muitas vezes a gente usa esses tipos de substrato, só que a gente tem um excesso de rega ou mantém esse substrato com muita umidade, muito molhado. E aí o que acontece? Começa a deteriorar, começa a estragar. E aí entra aquele círculo vicioso. Ela estraga, ela apodrece, vai juntando mais água, vai juntando mais umidade, vai perdendo a ventilação, a raiz apodrece e a planta começa a definhar. É isso que acaba acontecendo. Então tomem muito cuidado com isso, tá, gente? Então tá passando uma moto aqui com barulho um pouco maior, o escapamento aberto. Então essa que é o relacionamento, a relação que existe. Substrato. Tá, o substrato ele precisa ser um substrato de qualidade e tomando todos esses cuidados que a gente já falou aqui. E a rega, a gente tem que tomar um cuidado com a rega, porque a rega ela está ligada diretamente ao tipo de substrato que a gente utiliza. Só um minutinho. O tipo de substrato que a gente utiliza. Então, dependendo do tipo de substrato que a gente utiliza, você vai precisar irrigar 1, 2, 3 todo dia. Quem que vai dizer isso para você? É o tipo de substrato e o tipo de vaso, o tipo de planta que você tem no teu orquidário. Tá ok? Então vamos lá, gente. Nunca esqueçam, a tua raiz, a raiz da tua orquídea, a natureza dela é a ventilação. Ela precisa ter essa ventilação. Tá ok? Então ela precisa ter dentro do vaso, dentro do cultivo que você leva para a tua casa, ela precisa ter essa ventilação também. A raiz tendo essa ventilação dentro do vaso, ela vai se desenvolver, vai crescer. E qual que é o resultado disso? A tua planta vai estar saudável, porque aí é com a planta. A raiz dela, a gente cuidou muito bem da raiz, ela vai se desenvolver a raiz e aí depois a parte dela é fazer com que ela cresça, tenha brotação e floração. Aí é a parte da orquídea. A nossa parte é fazer todo esse trabalho aí com relação à raiz, ao cultivo dela, ao substrato e à rega que a gente vai utilizar. Tá ok, pessoal? Bom, deixa eu mostrar uma planta para vocês, que é uma planta que eu gosto bastante, depois a gente vai começar a falar um pouquinho aí do cultivo. Essa planta que até estava ali separada, é uma planta que ela tem uma característica muito bacana. Essa daqui é uma pubescens, tá? É uma variedade rio-grandensis e aqui ela está com bastante flores, né? Floresceu bastante esses dias. E ela tem essas folhas manchadas, né? Uma coisa bem bacana. As folhas dela ficam meio que manchadas, né? Elas mancham todas de vermelho, ó. Bacana. E é uma planta que ela tem uma característica que a folha dela é muito grossa, tem muita substância. Então é uma pubescens, variedade aí rio-grandense. E aí florescendo aí, essa semana ela estava florescendo. Bom pessoal, vamos lá, vamos ver se tem algumas perguntas que a gente possa aí ajudar vocês aí, eu tentar aí auxiliar vocês no cultivo aí das orquídeas. Vamos lá? Vamos lá. Gustavo
Catelan no Instagram. Ele fala assim, porque eu notei que uma braçávula no toco está com a raiz com uma mancha escura. Será um sinal negativo de algo errado? O que depende muito, o que é essa mancha escura? Porque é muito difícil a gente não ver a mancha, né, não vendo a foto. Se você quiser depois você me passa a foto, mas normalmente assim, até tem algumas braçávulas que estão ali, estão até florindo, estão até saindo flores. O que é essa mancha? Essa mancha pode ser várias coisas, ela pode ter batido, ela pode ter manchado, pode ser fungo, pode ser excesso de rega, porque braçávulas são plantas que elas gostam aí de uma temperatura mais alta, de sol, de mais claridade, e não gostam das raízes muito abafadas, né? Então esse é o cuidado que a gente tem que ver, tem que observar. Mas a simples mancha é muito difícil a gente dizer. Pode ser vários fatores, de repente choveu muito na tua região e de repente pode ser um fungo, ou de repente não pode ser nada, de repente um bichinho foi lá, sugou, machucou ela e ela manchou, ou bateu alguma coisa e ela manchou, né? Então tudo isso depende muito, né? Depende, a gente tem que ver, tem que observar, e você tem que observar se isso aumenta ou diminui, como que está o andamento dessa mancha, né? É muito difícil eu te dizer, é uma mancha, é um fungo. Não, nem sempre a mancha é o fungo. Às vezes é uma batida, um inseto que sugou ou alguma coisa desse tipo. Tá joia? Aí você tem que observar. Observe. Agora uma coisa que é importante você sempre notar, braçávulas, né? As braçávulas elas gostam de um ambiente mais quente, não toleram excesso de rega, toma muito cuidado com isso, porque senão elas fungam, as raízes acabam apodrecendo e ela não suporta também ficar com um substrato muito compactado. Tá, ok? Que aí, de repente, se estiver muito compactado, um substrato muito velho, vai acontecer esse ciclo que eu falei para você, Gustavo. Então preste atenção nisso, tá joia? A Luzmar no Facebook perguntando, mas o esfagno não vai mofar? A Luzmar perguntou se o esfagno não vai mofar. Depende, tá? Por isso que é importante. O esfagno ele é um ótimo substrato. Quando a gente pega muitas plantas que gostam de mais umidade, ele é muito bom, tá? Qual que é o cuidado que a gente tem que ter? O excesso de regas, tá? E o substrato, o esfagno, ele tem uma vida curta, tá? Então o substrato, quando você utiliza substrato de esfagno nos seus vasos, ele vai durar em torno de 1 ano e meio a 2 anos e você vai precisar trocar. Se você tem muita rega ou o orquidário não é coberto, principalmente se o orquidário não é coberto, o que vai acontecer? Na época de chuva, ele vai ficar molhado durante muitos dias, encharcado, e aí ele vai apodrecer rapidamente, ele vai estragar muito rápido. Então é esse cuidado que você tem que ter, você tem que saber como que é o teu orquidário. Né? Sempre comento, quem usa esfagno, né, normalmente para você utilizar esfagno como substrato, dê preferência para que o teu orquidário seja coberto, porque aí você não tem problema com as chuvas, né? Porque quando vem a época de chuva e chove ali 1 semana, 15 dias, 20 dias, aqui em São Paulo chega a chover 30, 40 dias, o que acontece? Esse substrato vai apodrecer, a planta vai morrer a raiz e a tua planta você vai perder. Então por isso que é importante você ter um local coberto quando é mais cultivo com substrato. E o substrato do esfagno você tem que trocar, né? Então com a medida que você vai utilizando, que vai passando o tempo, você vai trocar. Então com 1 ano e meio, 2 anos, tá ok? Então esse é o cuidado que você tem que ter com o esfagno. Ok, a Beatriz fala o seguinte, algumas pessoas cultivam Phalaenopsis em cachepô sem substrato, se você acha recomendável. Olha, o que acontece? Cultivar Phalaenopsis sem substrato, no cachepô, você pode cultivar sem problema nenhum. Principalmente porque essas orquídeas monopodiais, elas conseguem cultivar dessa forma, tá? Agora, o que é importante? O ambiente que você está cultivando essa planta. Né? Então, isso que muitas vezes a pessoa não leva em consideração. Eu vou cultivar, quando você pega uma Phalaenopsis, você planta ela direto na madeira. Vamos se dizer assim, você pega a Phalaenopsis, você coloca ela na madeira, amarra, que nem muitas vezes você vê em algumas árvores, em algumas praças, é isso que está sendo feito no cachepô. Né? Então ele pegou ali, colocou sem substrato, ela vai se desenvolver da mesma forma. Né? O substrato, por isso que eu falo muitas vezes, né? E como a gente está falando aqui agora, o substrato ele é um suporte para a planta, é só isso.
né? Ele é o suporte para ela se desenvolver. Não que a orquídea precise de um substrato para se desenvolver, tá? Como uma planta de terra. Uma planta de terra, ela precisa da terra para se desenvolver. No caso da orquídea, não. Então, como eu vou mostrar aqui para vocês, ó, isso daqui é um epidendro, né? Vocês vejam, está plantado na madeira, né? E aqui, ó, a raiz dele se desenvolvendo, toda a raiz solta. É a mesma coisa que vai acontecer se eu tivesse colocado ele num cachepô. E é isso que é importante, gente. Então dá para desenvolver, dá para cultivar. O que você vai ter que observar? É o ambiente. Como que é o ambiente que você está colocando essa planta. Então quando você coloca no cachepô, ela vai se desenvolver da mesma forma. Agora, existe uma questão. Você vai ter que adubar, às vezes mais vezes, você vai ter que cuidar da umidade ambiente, tudo isso que você tem que observar. Tá joia? Que seria um cultivo muito parecido como é feito com Vanda, como é feito com Ascocentro, como é feito com algumas plantas monopodiais. Tá bom? Mas não tem problema nenhum, dá para cultivar. Agora, tudo vai depender do teu ambiente. Ele cultiva no ambiente dele e dá certo. No teu ambiente você tem que ver se vai dar certo. Se o teu ambiente você consegue reproduzir umidade, o mesmo cuidado com rega, com todos os cuidados que ele tem também para que você possa ter no teu orquidário e se desenvolver muito bem. Tá joia? A Silvia no Instagram, Silvia Leite, não seria melhor plantá-las em vasos com furo, já que na natureza elas estão expostas? Silvia, plantar em vasos com furos, tá? Então vamos lá. Vasos com furos. Você está dizendo vasos de barros? Então vaso de barro? Então, eu vou entender que seja isso, né? Quando você fala vaso com furo, aqueles furos laterais, né? Ótimo, também é uma boa opção. Agora, o que você tem que tomar cuidado com o vaso de barro é só dependendo da tua região, como que você cultiva e como que é teu orquidário. Porque vaso de barro ele foi desenvolvido para você cultivar num ambiente controlado, dentro de um orquidário. Então fica muito mais fácil de você conseguir manter a rega e manter a umidade, porque dependendo do tipo de planta que você coloca, e se o teu ambiente é muito seco, o que acaba acontecendo? O barro, quando ele seca, ele tira a umidade do ambiente ou ele tira a umidade da raiz da tua planta. Então ele pode levar a sua planta a desidratar. Quando você cultiva em vasos de barro, na verdade, dentro do orquidário controlado, ele nunca seca 100%. E aí o que acaba acontecendo? Para você ter uma ideia, olha aqui ó, o que acaba acontecendo. Ó. O vaso ele fica verde, ó. Ele não seca completamente, porque se você deixar ele secar completamente, ele acaba roubando a raiz, aquela raiz que encostar na parede do vaso, ele acaba roubando essa umidade da planta. Então ele nunca seca 100%, ele acaba criando esse musgo aqui. Então é o cuidado que você tem que ter quando você utiliza vasos de barro. É bom, ele é ótimo para ser utilizado, mas tudo que a gente fala é o teu trato, como que é o teu trato no dia a dia com as plantas, como que você rega, qual é o substrato que você utiliza e qual é o tempo que você tem para se dedicar ao cultivo da planta, tá joia? Então, como a gente sempre fala, todo substrato é ótimo e todo substrato não presta, vai depender do quê? Do seu trato. Como é que você cuida das suas plantas, como que é o teu sistema de adubação, como é o seu sistema de rego, qual é o tipo de vaso que você utiliza e como que você rega as suas plantas. Tudo vai depender muito mais disso, tá joia? Um abraço especial aqui para o Douglas Kruger, que convida o pessoal aqui, pede para o pessoal compartilhar a live todo domingo. Ô, legal, Douglas, tudo bom? Logo, logo vão estar juntos, então bacana, gente. Então um abraço para você, Douglas. Isso, e a Eliane Sá Ferreira fala que torce pelo dia de ver o seu livro sobre micro-orquídeas publicado. Ô, Eliana, obrigado, já tem bastante matéria, tem bastante material. Vamos ver logo aí a gente falar um pouquinho sobre isso, tá joia? Ou falar um pouco da experiência aí de cultivo, né? A Sandra Menezes está pedindo para mostrar a minha planta. Ah, Sandra, então peraí, Sandra, deixa eu pegar aqui que é uma planta grande. Pesada. Deixa eu pegar ela aqui. Na verdade, esse daqui, ó, é uma pandurata, o vaso dela. É um vaso de barro, que a gente estava falando ali agora. Ó, essa daqui é uma pandurata, está começando a abrir a floração dela. E aqui, ó, tem mais alguns cachos aqui pendentes, mas esse é o primeiro que está aberto.
Então está começando, abriu essa última flor, abriu hoje, abriu esse pendão todo aqui. Então aqui no caso a Celogine pandurata é a planta aí da minha esposa, ela não deixa eu vender, não deixa eu fazer nada com essa planta. Ela aí, bacana. Correu muito atrás, né? Essa planta aqui, hoje ela já é uma planta mais comum, mas há uns 20 anos atrás, mais ou menos, era uma planta muito difícil aqui no Brasil, né? E essa planta eu tenho ela desde essa época. E aqui ela tem umas 4 frentes, mais ou menos, e aqui ela está se desenvolvendo maravilhosamente bem. Olha aí, gente. Então, essa daqui é a Celogine pandurata aí, com a floração, a planta da dona Daniela. O Carlos Roberto Guirelli diz o seguinte: o que você acha do cultivo das micro ou minis apenas no carvão quando usado em vasinhos? Olha, o carvão, eu não utilizo ele sozinho, tá? Eu também tomo um cuidado do carvão. Eu coloco no máximo 10% do que eu vou utilizar no substrato. Então esse substrato que vocês veem aqui, que normalmente eu comercializo também, ó, no máximo é de 10 a 15%, tá? De carvão. Eu não coloco muito carvão. Dentro da experiência que eu tenho de cultivo, esse excesso ou só no carvão, as plantas não se desenvolveram muito bem, ou quando eu colocava muito carvão. Então eu parei de colocar uma quantidade muito grande, então eu uso essa quantidade menor, tá? Normalmente a gente percebe que assim, é como um xaxim, às vezes dá aquela explosão de desenvolvimento, mas como ele se deteriora muito rápido, depois a planta começa a ter problemas. Então eu evito, não coloco e não uso ele sozinho no cultivo de micro-orquídeas, tá? Eu uso ele mais misturado, pequena quantidade de 10 a 15% aí no máximo do que eu vou utilizar de substrato, e é assim que eu cultivo minhas micro-orquídeas. Na verdade, as micro-orquídeas que eu cultivo, né, as micro de coleção, 90% delas eu cultivo em madeira. Tá? Então eu dou preferência para cultivo sempre em madeira. Eu não cultivo aí poucas orquídeas aí que eu tenho em vaso, que são mais as orquídeas que são, como que eu posso dizer, as orquídeas que ela vem ali da região da América do Sul, né, que não seja o Brasil, Equador, Colômbia, Costa Rica. Então a grande maioria dessas orquídeas aí eu já cultivo em vaso, mas é com esse substrato de casca de macadâmia, casca de coco e um pouco de esfagno, né? Então é normalmente que eu cultivo. Essa daqui é uma Pleurotalis penelopes, né? Então cultivo dessa forma. Agora só com carvão puro, ou quando eu coloco muito carvão no substrato, eu não tive experiências muito boas, pelo menos da minha forma de cultivo. Para mim não deu um resultado muito bacana, então eu não utilizo. O máximo que eu utilizo em maior quantidade é quando eu utilizo esfagno com casca de arroz carbonizada, que não deixa de ser um carvão, né? Então que ela está queimada. Então aí eu misturo mais ou menos aí, em termos de volume, meio a meio, né? Então é quando eu uso uma quantidade um pouco maior aí de casca de arroz. E mesmo quando a gente utiliza um substrato com muita casca de arroz, a planta também não se desenvolve muito bem. Ela começa bem, mas depois ela não vai legal. Então eu prefiro sempre utilizar uma quantidade menor aí quando é carvão, dentro da minha experiência e do meu cultivo. Tá ok? 5 minutos. Então tá jóia. A Cristiana Franca pergunta: bom dia, minha cobertura é de vidro pode prejudicar as orquídeas? Meu sol é da manhã. Não. Aí o que você tem que observar é justamente porque assim, o vidro ele te dá uma transparência, ele vai te dar uma transparência de quase 100%, né? Não chega a 100%, para nós parece 100%, mas não é 100%, é quase 100%. O que você tem que ver? Só se não é um sol em excesso para tuas plantas, né? Se elas estão respondendo bem, se é uma parte da manhã, só na parte cedo, a maioria das plantas você não vai ter problema, desde que aclimate ela para receber essa quantidade maior de sol, e a maioria delas vai se desenvolver bem. Só tomar um pouco cuidado para ver até que hora, né, que vai isso, né, se estende por muito tempo, para você ver o tipo de planta que vai se adaptar. Mas toda planta precisa de luz, né, pouco ou muito, mas precisa. Então é importante ter um pouco de luz na parte da manhã, é o ideal para todas as orquídeas. Tá ok? A Tudo Todas pergunta: tem um espaço que recebe sol pela manhã até o meio-dia. Certo. Não tenho como cobrir. Uhum. Quais orquídeas posso colocar?
Aí você vai procurar orquídeas que tenham luminosidade. Então vamos lá, como que é o nome dela? É a Tudo Todas. Tudo Todas. Tá, então Instagram. Então o que você vai procurar? Orquídeas que sejam de regiões que ela fique exposta ao sol mais tempo. Tá? Então tem alguns epidendros, alguns dendróbios, tá? Que você vai utilizar, algumas acianthera, teres, orquídeas rupícolas. Então todas esse tipo de plantas que elas são mais resistentes ao sol. Arpofilo gigante precisa também de bastante sol. Algumas catleias, tipo valqueriana, algumas leopold, mas o que é importante? Você vai ter que adaptar. Tá? Então não adianta você comprar a planta e colocar ela no sol direto. Então você vai ter que adaptar, vai ter que achar uma forma de ir adaptando, porque se ela ficar exposta ao sol logo de cara, pode queimar as folhas, tá joia? Então aí o que eu te aconselho? Alguns epidendros, aciantheras rupícolas, lélias rupícolas, arpofilos, alguns dendróbios, também não são todos, mas a grande maioria, uma boa parte dos dendróbios você consegue cultivar dessa forma. E eu acredito que seria mais nessa linha, tá? Que você vai ter que andar. Aí você vai procurando essas plantas, adapta ela ao teu sol e aí elas vão acabar se desenvolvendo muito bem. Deixa eu só mostrar antes que acabe o tempo, que eu quero mostrar uma outra plantinha para vocês aqui. Ó. Essa daqui eu mostrei em uma live esses dias atrás, olha, é o ascocentro aí, orange, esse daqui é laranja, né? E o ascocentro ampuláceo também, né? O branco, né? E agora só tô faltando abrir, eu quero ver se na semana que vem ele já está aberto, o botão tá bem formadinho, que é o tipo, que ele é bem lilás. Aí vamos ver se essas flores vão durar e eu mostrar os três juntos para vocês. Esse daqui é o ampuláceo. Ou não ser vendidas, né? Vamos ver, né? Espero que essas plantas também estão à disposição aí no site Roberto Martins. E aqui é uma planta que eu mostrei para vocês há uns dias atrás, tem mais ou menos um mês e pouco. É a mesma planta, tá? Essa daqui é a Phalaenopsis ludmaniana, tá? Eu mantive essa daqui para mim, segurei ela porque ela estava com 3 flores. E você vejam, é uma grande vantagem do cultivo de Phalaenopsis. As flores de Phalaenopsis, elas duram bastante. E isso que é interessante, olha aí, ó. São flores com colorido muito bonito e com uma longa duração. E são plantas aí que gostam, principalmente de ambientes com uma luminosidade difusa. Então, tipo um apartamento, uma varanda, que você não tenha muita luminosidade, as Phalaenopsis são ideais aí para esse tipo de cultivo. Tipo de ambiente, né, melhor dizendo. Quanto tempo eu tenho ainda? 1 minuto? Então vamos rapidinho. Gente, eu não mostrei para vocês, olha, semana passada essa daqui é uma planta que era cultivada, ganhei de um amigo, cultivada em algodão. Por isso que eu não gosto muito de cultivar em algodão, porque ó, não deu tempo da raiz se fixar e aí ela acabou caindo, ó, aqui ó, ela caiu. Então agora eu vou ter que amarrar, ó, porque a planta, ó, ela acaba. Por isso que eu uso linha de costura, tá, gente? Para que isso não aconteça, tá joia? Bom, pessoal, acabou, né? Tem que encerrar aí, gente, já deu aí praticamente 1 hora. Muito obrigado por vocês aí, por todo o tempo dedicado. A live ela vai ficar à disposição depois no IGTV, vou subir para o YouTube. Se vocês tiverem alguma pergunta que não for respondida, escreve aí que depois eu respondo para vocês. No direct ou também no próprio YouTube também, depois que eu postar o vídeo. Bom, gente, um grande abraço, bom domingo e até semana que vem.